Nós estamos cansados de estar distantes da Tua presença. Nós estamos cansados de estar longe da Tua presença. Nós queremos depender de Ti, ó Pai. Nós queremos viver para Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos: toca nos nossos corações nessa noite, no mais profundo do nosso ser. Alcança os nossos corações que têm estado distantes da Tua presença, Pai. Sim, Senhor, nós queremos viver na Tua dependência. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Continua falando conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 ao verso de número 15. 1 Samuel 23, do verso 1 ao verso 15. Um texto um pouco extenso, mas eu queria que você me acompanhasse durante esse texto. Deus tem muito para falar conosco nessa noite. Assim como Ele falou muito comigo, ministrou muito ao meu coração através desse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do verso 1 ao verso 15. A palavra de Deus vai dizer assim: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá. Quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila e cercasse Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra eles, disse a Abiatar o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão.
Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou em suas mãos. Santo e eterno Deus, aqui eu me apresento diante da tua presença, um mero pecador, um simples homem que, assim como tantos outros, muitas vezes tem falhado diante da tua presença. Muitas vezes tem feito aquilo que não agrada ao teu coração. Mas nessa hora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor cale o meu eu, cale a minha carne, cale os meus desejos, cale o meu ser, para que o teu Espírito fale nesta noite através de mim. Pai, eu não quero falar aquilo que agrada nem o meu coração, nem ao coração dos meus irmãos, mas eu quero que todas as palavras que saiam da minha boca sejam palavras vindas do teu Espírito. Que todo o mover nesta casa não seja apenas um mover de emoção, um mover do homem, mas um mover da tua presença, um mover do teu Espírito, um mover do teu amor. Nós viemos aqui essa noite, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Então, Espírito Santo, Consolador, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Querido, eu queria, através desse texto, mostrar para você, quando nós estamos no tempo da aflição, quando nós estamos no tempo das preocupações, nos tempos de dores, no tempo de perseguição, nós precisamos colocar a nossa confiança e a nossa dependência no Senhor. Quando nós estivermos passando por dificuldades, nós precisamos entender que a nossa confiança e a nossa dependência, ela precisa estar no Senhor. Nós estamos vendo aqui a história de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. E durante o livro de Samuel, nós vamos ver uma boa parte dele, Saul perseguindo a Davi, e Davi se escondendo, e Davi fugindo, e Davi correndo da perseguição de Saul. Saul queria matar Davi, porque afinal de contas Davi havia sido ungido rei de Israel, e ele ia simplesmente assumir o trono que até aquele momento estava sobre a mão de Saul. Davi ganhou fama, Davi ganhou seguidores. Talvez se naquele tempo houvesse rede social, Davi teria ganho vários likes após ter derrotado Golias. Ele se tornou uma grande ameaça à vida de Saul. Não porque Davi queria assumir o trono, não porque Davi queria tirar Saul daquele lugar, porque Davi sabia quem ele era em Cristo, em Deus. Davi sabia para que Deus o chamou, Davi sabia o que Deus ia fazer na sua vida. Então ele não precisava lutar contra Saul. Até porque nós vamos ver, irmãos, que Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele sempre dizia: eu não posso tocar em um ungido de Deus. Davi sabia qual era a sua posição, Davi sabia qual era o seu lugar, mas Saul estava tomado de uma inveja que incendiava o seu coração, uma inveja que fazia com que o seu coração só despertasse raiva diante de Davi.
E Saul, durante muito tempo, perseguiu Davi. Incansavelmente. Incessantemente. Todas as vezes que Saul ouvia falar que Davi estava em algum lugar, ele juntava todo o exército e corria atrás de Davi. A perseguição de Saul a Davi é marcada por uma série de eventos. Nós vamos ver vários desses eventos sendo relatados aqui no livro de Samuel. E especificamente, irmãos, neste lugar, essa história vai nos mostrar algumas lições. Lições que precisamos tomar para as nossas vidas quando nós estivermos em aperto, quando nós estivermos em dificuldade, quando nós estivermos em aflição. Davi estava no deserto, fugindo do seu algoz. Davi tentava se esconder nos lugares mais desérticos que existia, nos lugares mais insanos que existia, para fugir das mãos de Saul. Saul não se saciava, continuava perseguindo. E sob a orientação de Deus, Davi seguia sempre o caminho contrário de Saul. Irmão, eu não sei que tipo de aflição você está vivendo. Eu não sei que tipo de perseguição você está sofrendo. Eu não sei que tipo de dificuldade você está passando. Eu não sei que tipo de dor tem tirado o seu sossego, o seu sono. Eu não sei o que tem afligido o seu coração nesta noite. Mas uma coisa eu sei: o Deus que livrou Davi das mãos de Saul é o mesmo Deus que vai te livrar em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos caminhar nessa certeza. E quando nós entendemos que o mesmo Deus que cuidou de Davi é o Deus que cuida de mim e de você, eu preciso me comportar diferente diante das aflições. Irmão, sabe qual é o meu e o seu problema? É que basta um aperreiozinho e a gente já entra em desespero. Vem cá. Será que Davi não deveria estar em desespero nesse momento? Ele estava sendo perseguido pelo rei. Todo o exército estava à disposição do rei. Existia 600 homens com Davi contra um exército inteiro. Mas, irmão, sabe qual é a diferença de Davi para mim e para você? É porque Davi confiava em Deus. E muitas vezes eu e você, nós não temos confiado. Deus te trouxe aqui esta noite para lembrar para você que a sua confiança precisa estar no Senhor. Irmãos, para de confiar nas coisas desse mundo. Para de confiar nas coisas que o mundo está te oferecendo e começa a confiar em Deus. Porque só Ele é a solução para mim e para você. Só Ele tem a solução para mim e para você. Quando nós estivermos passando por aflição, nós precisamos clamar por Jesus. E, sinceramente, irmão, todos nós vamos passar por aflições. Todos nós, sem exceção. Ninguém aqui está livre disso. Todos nós passaremos pelas aflições. O próprio Jesus, ele vai nos alertar. Em João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas o que é que Jesus manda a gente ter diante das aflições? Bom ânimo. E por vezes, irmãos, em nossas vidas, as aflições tiram de mim e de você o ânimo para viver. As aflições tiram de mim e de você a paz para viver.
talvez justamente hoje, você esteja dessa forma, aflito, angustiado, pensando em um monte de coisas. Parece que tudo está dando errado. Sabe aquele dia que você, nada contra quem é esquerdo, mas parece que você levantou com o pé esquerdo? Nada contra você chutar a bola com o pé esquerdo. Mas sabe aqueles dias que parece que você levantou com o pé esquerdo? Tudo dá errado, irmão. Parece que quanto mais você tenta, mais as coisas desandam. Não tem tempos em nossa vida que está assim. Vem tudo de uma vez. É uma enxurrada de problemas. Tudo de uma vez só. Você começa a se questionar, mas por quê? Por que comigo? Por que eu? O que foi que eu fiz de errado? Irmão, talvez você nem tenha feito nada de errado, mas o Senhor quer lhe ensinar que no tempo de aflição você precisa depender dEle. Você precisa confiar nele. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto é que quando nós estivermos em aflição, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a orientação do Senhor. A palavra vai dizer, foi dito a Davi, versículo 1: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Irmãos, Davi tinha nada com Keila. Davi era um fugitivo, e ele soube que estavam invadindo uma cidade, um povo. E Davi diz, espera aí, aquele povo está enfraquecido, aquele povo está desfavorecido. Os filisteus estão invadindo aquele lugar, a gente não pode deixar. Mas sabe o que é que Davi faz? O versículo 2 diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus. Irmão, presta atenção. Davi estava sendo perseguido por Saul. Acontece um problema num lugar ali perto de onde Davi estava, e Davi podia muito bem dizer: olha, eu não estou nem aí para nada, porque não tem nada a ver comigo. Eu já estou passando por problema demais. Mas sabe o que é que Davi faz? Ele vai consultar ao Senhor. Irmãos, a primeira coisa que nós fazemos diante da dificuldade é consultar o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente faz, qual é? Toma uma dipirona, um paracetamol que passa. Não, irmão. O seu Deus é aquele que levou sobre si as suas dores. O seu Deus é aquele que levou sobre si as suas enfermidades. Eu não sou contra a medicação, mas primeiro você ora, primeiro você consulta ao Senhor, depois você faz a outra coisa. O problema é que a gente hoje está dependendo das coisas da terra e esqueceu que a nossa dependência está nas coisas do céu. Enquanto nós vivermos na dependência, irmão, disso aqui, nós não vamos passar desse teto. Mas quando nós passarmos a depender dali, nós vamos nos encontrar na cidade celestial. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos mudar as nossas concepções. Davi, diante da aflição, ele não agiu com impulso, ele consulta ao Senhor. Quem aqui nunca quebrou a cara por agir por impulso? A gente faz isso quase todo dia. Alguém liga para você e oferece alguma coisa, aí você diz: oxe, estou dentro, é nós, estava precisando, é bênção de Deus. Irmão, tu perguntou ao Senhor? Tu consultou ao Senhor? Aí a gente quebra a cara. Aí depois aí diz assim: Senhor, por que tu deixou eu quebrar a minha cara? Aí o Senhor disse: meu filho, você nem perguntou. Porque se você tivesse perguntado, eu tinha dito: vai não, que tu vai quebrar a cara. Quantas vezes, irmãos, o Senhor não falou com você através da vida da sua mãe,
através da vida do seu pai, através da vida dos seus avós, ou de um irmão mais maduro, e diz: rapaz, não vai por aí não, esse lugar aí não vai dar certo não. Mas você agiu por impulso, e o que é que aconteceu? Como diz Jadiel, voltou para casa e ainda levou uma pisa quando chega em casa. Por quê, irmão? Porque agiu por impulso. A primeira coisa que nós fazemos diante da aflição: consultar ao Senhor. Irmão, será que nós estamos tomando nossas decisões baseadas naquilo que o Senhor tem para nós? Em tempos de crise, em tempos de aflição, consulte ao Senhor. E isso me faz lembrar da história de Josafá. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, a palavra de Deus vai falar que Josafá se encontra em uma situação difícil, em uma situação de grande aflição. Uma coalizão de exércitos. Irmão, não era um exército só não, uma coalizão. Se juntaram vários exércitos: moabitas, amonitas, meunitas. Junta a galera toda. Vamos destruir o exército de Israel agora. Vamos destruir o povo agora. Josafá está perdido diante da gente. Esses exércitos, eles marcham em direção a Josafá. O que é que Josafá deve ter pensado? E agora? O que é que eu vou fazer? Agora apertou. Porque não é um, são 3. E 3 contra 1. Ah, no meu tempo de criança era covardia. Porque 2 seguravam e 1 batia, irmão. Eu fiz muito isso quando eu era criança. Mas também apanhei muito desse jeito. Quando eu estava em vantagem, eu digo: segura. E eu sempre fui o menorzinho. Deixa eu dar o primeiro. Aí eu bati e corria. Porque depois os cabas me pegavam e faziam do mesmo jeito. E Josafá estava nessa situação. 3 contra 1. A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, quantas vezes nós nos encontramos assim, desse mesmo jeito que Josafá está? Você olha para um lado, não tem saída. Olha para o outro, meu Deus, por aqui não dá. Olha para frente e piorou. Olha para trás, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Diante das situações difíceis, consulte ao Senhor. Diante das aflições, consulte ao Senhor. Irmão, Josafá não decidiu: vou agir por conta própria. Davi não decidiu: vou agir por conta própria. Eles consultam ao Senhor. Ele se volta para Deus. Ele proclama um jejum. Qual foi a última vez que você jejuou, irmão? Porque cristão que não jejua, me perdoe, mas está faltando cristianismo na sua vida. Ah, mas eu não consigo. Eu também achava que não conseguia. Mas deixa eu lhe dizer, consegue até mais do que a gente imagina. Sabe por quê, irmão? A gente consegue comer feito bicho. Por que não pode também parar de comer? Porque a gente come com os olhos. É ou não é, irmão? Quando a gente vê uma mesa farta, hein, Damião? Quando a gente vê aquelas criancinhas pegando os pratos, irmão, a gente consegue comer feito bicho, com os olhos. Então por que também a gente não pode parar? Quando estiver em situação difícil, consulte ao Senhor. Quando estiver passando por aflição, consulte ao Senhor. Josafá proclama um jejum, reúne todo o povo, busca a orientação do Senhor, ora a Deus, reconhece a soberania de Deus. No capítulo 20, versículo 4 ao 6, vai dizer assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor.
Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Sabe, irmãos, diante dos tempos difíceis, Josafá olhou para Deus e disse: Senhor, eu sou um coitadinho, eu não consigo, mas tu és poderoso, tu és grandioso, tu és majestoso. Tu pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu sonho, penso ou imagino. Josafá entendeu que a dependência estava no Senhor. Irmão, foi assim que Davi também fez. No tempo de aflição, Davi reconhece quem é o Senhor. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Na versão NTLH. Irmão, foi a melhor versão que eu achei para esse texto. Me perdoe aqueles que eu já disse que eu não gosto dessa versão, mas para esse texto eu não encontrei melhor. Ela vai dizer assim: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Irmão, preste atenção nisso aqui. O problema que você está vivendo hoje é a vitória que você vai contar amanhã para alguém que está precisando de uma ajuda do Senhor. A dificuldade que você está vivendo hoje é o lugar que o Senhor vai te tirar e vai ajudar outras vidas para a glória do nome dEle. Irmão, a aflição é para a gente crescer. A aflição é para a gente amadurecer. A aflição é para a gente depender do Senhor. Então, ao invés de chorar, enxuga as lágrimas, levanta a cabeça. Mas eu não consigo parar de chorar. Então vai chorando mesmo. Vai chorando mesmo, irmão. Mas não para. Não para. Vai chorando, vai caminhando e vai entregando a Ele. E vai dizendo assim: Senhor, vai à minha frente. Eu sou um pobre pecador, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. É na dependência do Senhor que nós vivemos. Irmãos, o Senhor está dizendo hoje para você: a peleja não é sua, é do Senhor. Não queira, eu disse isso aqui de manhã, irmão, hoje. Não queira carregar um peso que não é seu, porque o Senhor diz que o jugo dele é suave, é leve. O seu, irmão, o seu é pesado. Mas o que é que o Senhor diz? Vinde a mim todos os sobrecarregados, e o Senhor quer aliviar o seu peso essa noite. Amém? Entregue ao Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Ele vai à tua frente. Ele vai te dar direção. Ele vai te dar um novo caminho. Ele vai te mostrar a melhor saída. Talvez hoje você olhe e não veja saída, mas o Senhor está dizendo: meu filho, existe uma saída. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo. Ele é a solução. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor instruiu a Josafá e todo o exército de Judá a marcharem para o campo de batalha. Imagina só, irmão. Josafá junta a turma todinha, começa a orar. Aí o Senhor diz: Josafá, junta a galera, junta esse povo aí
e vai para a batalha. Irmão, se fosse eu e você, qual seria a nossa resposta? Porque agora é hora de dar resposta para o Senhor. Aquilo que você está orando e o Senhor está liberando para você hoje, é hora de você dar a resposta agora. Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor? Porque, irmão, sinceramente, em muitas situações a gente vai dizer: Senhor, eu não vou não. Eu vou não, porque assim, lá são três exércitos. Aqui nós só somos um. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se Deus é contigo, ninguém pode ser contra Ele. Se Deus está na tua frente, a vitória já está garantida. Qual é a situação que você tem vivido? Qual é a aflição que você tem passado? Busque a orientação do Senhor. Busque a orientação do Senhor. Provérbio 3, capítulo 5 e 6 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu e não se estribes no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus e Ele endireitará as tuas. Confia no Senhor, irmão. Consulta ao Senhor. Pede orientação ao Senhor. Mas a segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é que, mesmo diante da situação difícil, após ter consultado o Senhor e ter recebido a orientação do Senhor, vai. A palavra vai dizer que o povo teve medo. Irmão, quem foi que nunca sentiu medo? Muitas vezes o medo vem para nos parar. Muitas vezes o medo vem para nos tirar dos propósitos de Deus. Mas diante da face do medo, nós precisamos ser obedientes. Versículo 5 vai dizer assim: partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Davi chegou diante dos seus soldados e disseram: a gente vai para Keila, aí eles disseram: Davi, vamos não, a gente está com medo. Davi disse: ei, preste atenção, eu recebi uma ordem do Senhor. Nós precisamos ser obedientes. Irmãos, muitas vezes por causa do medo, a gente está deixando de ser obediente ao Senhor. O Senhor está te chamando para o lugar de obediência hoje. E um exemplo notável que a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, é a história de Gideão. Lá em Juízes, capítulo 6 a 8. A palavra vai falar de um homem chamado Gideão. Todo mundo conhece essa história. Gideão era um israelita escolhido por Deus para libertar o povo. Os midianitas estavam oprimindo o povo. O povo estava sendo opresso pelos midianitas. Faziam 7 anos. E aí o Senhor vai chamar Gideão. Um anjo aparece para Gideão e vai falar com Gideão, vai dar uma ordem a Gideão. Ele chega para Gideão e diz: Gideão, homem forte e valente. Irmão, Gideão estava sozinho na eira lá no lagar. Gideão estava cuidando de trigo no lugar de uva. Aí o anjo olha para ele e diz: homem forte e valente. Ele olha para trás: cadê ele? Onde? Cadê? Irmão, ele estava sozinho. O medo não deixava aquele homem enxergar o que Deus tinha para a vida dele. Quantas vezes, irmãos, o medo está nos tirando daquilo, dos propósitos, das bênçãos, daquilo que o Senhor tem para nós. Ei, levanta e anda em nome de Jesus. Dá um bico no medo. Faz que nem um zagueiro, irmão, que nem Damião jogando bola, ruim de bola. Dá um carrinho e tira o atacante de campo e segue em frente, irmão.
Não precisa temer, você precisa ser obediente ao Senhor. O anjo aparece para Gideão, enquanto Gideão malhava trigo no lagar, para prometer que ele ia vencer, aquele povo ia vencer os midianitas. Mas irmão, Gideão estava dizendo assim: não, a gente não vai não, não, a gente não consegue, não, a gente está com medo, não, a gente está assustado. Sabe por quê, irmão? Gideão considerava a família dele, os mais insignificantes daquela tribo. Gideão chega a dizer: não, mas a gente é pequenininho, a gente é insignificante diante de tanta gente que tem aí. Mas diz: ei, Gideão, Deus está escolhendo você. Ei, irmão, não deixa a bênção que Deus escolheu para você passar para outra pessoa, não, porque foi para você que Deus entregou. É você que Deus tem chamado. Deus não está chamando o teu vizinho, não, Deus está chamando você. Deus não está chamando o teu colega, não, Deus está chamando você. Essa luta é para você, você só precisa se manter obediente a Ele. Olha o que é que Juízes 6:15 vai dizer. E ele lhe disse: ai, meu Senhor, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Irmão, olha bem para esse texto. O Senhor está te lembrando quantas vezes tu não fez isso. O Senhor chegou com algo para você e você disse: ah, mas eu não posso não. Não é para mim não. Eu sou tão pequenininho. Ah, não, chama outro. Vai fulano no meu lugar. Ei, Deus está te chamando hoje para se levantar e marcar a história neste lugar. Deus está te chamando hoje para levantar e fazer o nome dele conhecido nesse lugar. Irmão, tem nada a ver com você não. Tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. É o nome dele que está sendo exaltado, é o nome dele que está sendo glorificado. Você é apenas o instrumento que Ele está usando. Mas para isso você precisa ser obediente ao Senhor. Quantas vezes nós não nos sentimos pequenos diante das situações, mas o Senhor essa noite te trouxe aqui para te encorajar a vencer o medo, que muitas vezes tem tentado te dominar. Mas em nome de Jesus, nessa noite você vai sair daqui pisando a cabeça do medo, pisando a face do medo, e vai progredir, vai seguir em frente e vai caminhar em obediência ao Senhor. Amém. Levanta a cabeça, segue em frente. Levanta a cabeça, segue a ordem de Deus. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Gideão obedeceu a ordem do Senhor. Primeira coisa que Gideão fez: destruiu o altar de Baal. Quando Gideão fez isso, aí o negócio ficou quente, porque todo mundo se revoltou. Quem é que esse menino pensa que é? Mas, irmão, eu fico imaginando Gideão: eu sou ninguém não, mas ele é. Eu posso nada não, mas ele pode. A minha força é a menor de todas, mas a dele supera qualquer um de vocês. Porque, irmão, não é por nós, não é para nós, é para a glória do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, segue em frente, seja obediente, não tenha medo, porque o Senhor ainda vai fazer grandes coisas diante de você. O Senhor vai fazer grandes coisas através de você. Gideão derruba o altar de Baal, e aí junta uma galera, junta um povão, 32 mil pessoas, um exército gigantesco. Aí o Senhor diz: ei, menino, tu não sabe de nada, vamos fazer um acordo nós dois. Eu vou dar mais umas instruções para você, e você vai seguir. A Gideão disse: tudo certo.
já derrubei o altar de Baal. Imagina só Gideão, que nem dele. Os peitão lá na frente, todo posudo. Diz nada a ele não, viu, Cléber? Aproveitar que ele não está aqui. E aí Gideão, deixa comigo. 32 mil soldados. Aí o Senhor diz: tu vai começar agora a mandar esse povo para casa. Gideão, faz assim. Os que não fizerem, tu manda embora. Aí Gideão começa. Aí vai uma galera para casa. Aí Gideão, Deus diz: terminou não, Gideão, tem mais. Agora manda a galera beber água. Os que passarem a língua, faz isso. O que botar a água na mão e trazer a boca, você faz isso. Irmão, de 32, sabe quanto sobrou? 300 homens. De 32 mil, sobraram 300 homens. Não, aí mais uma vez, irmão, eu vou perguntar de novo. Se fosse você, qual seria a sua resposta? Sair de 32 mil para 300 para lutar contra um exército poderoso. Qual seria a sua resposta? Irmão, se não fosse a história de Gideão, aquele filme 300 nem existia, tá? É por causa de Gideão que aquele filme existe. 300 homens lutando pelo Senhor. A estratégia, quem deu? O Senhor. As armas, quem ensinou? O Senhor. A forma de lutar, quem foi que disse que era para fazer? O Senhor. Por isso que Gideão e aqueles 300 homens conseguiram derrotar todo um exército. Sabe por quê, irmão? Para Gideão entender que ele não tinha força nenhuma, que a força era do Senhor. Qual é o medo que tem tirado você dos planos do Senhor? Qual é o medo que tem feito você parar? Essa noite o Senhor está te encorajando para que você entenda que você pode vencer coisas impossíveis aos seus olhos, mas que são possíveis aos olhos de Deus. Irmão, tudo aquilo que parece que para a gente não dá, entrega nas mãos do Senhor, porque para Ele dá. Quando nós entendemos e obedecemos e seguimos. Gideão confiou no Senhor, não foi na força do seu braço, foi no Senhor. Gideão agiu por fé. O que tem faltado nesses dias, irmãos, para mim e para você, talvez seja fé. Fé de entender que 300 pode derrubar um exército. Fé de entender que apenas um toque na orla do manto pode trazer cura a nós. Fé de entender que qualquer diagnóstico que pareça impossível, nas mãos do Senhor, pode transformar as nossas vidas. Eu não sei o que você está vivendo, irmão. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja agora pensando: pastor, é muito fácil falar. Não é você que está vivendo a minha vida. Irmão, mas vocês esqueceram que eu também sou ser humano, né? Que eu também tenho as minhas lutas. Eu também tenho as minhas guerras. Mas eu vou vencendo uma a uma, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é porque eu tenho força não, irmão, porque talvez aqui tenha muita gente mais forte do que eu, fisicamente, estruturalmente. Mas a minha força, ela não vem de mim não, ela vem do Senhor. Porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. Assim como um soldado que cumpre as ordens do seu superior, nós precisamos cumprir as ordens do Senhor, obedecer a sua direção, confiar na sua soberania e viver aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 41, versículo 10. E aqui eu queria ler uma versão da Bíblia um pouco incomum para a gente. A Bíblia é a mensagem. É quase uma paráfrase. Mas ela tem textos extraordinários, irmãos. De um homem de Deus que escreveu. Não foi qualquer pessoa, foi um homem honrado por Deus. E ele vai dizer assim em Isaías 41, versículo 10: não entrem em pânico. Eu estou com você. Você não precisa ter medo, porque eu sou o teu Deus.
Eu vou te dar forças. Eu te ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Eu vou segurar a tua mão. Aleluia! Irmão, o Senhor está dizendo isso para você essa noite. Então, por favor, saia daqui de cabeça erguida, entendendo que nenhum medo pode parar você. Terceira coisa que esse texto vai me ensinar, vai ensinar a mim e a você. Quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece estar contra você, confia no Senhor. Confia no Senhor. O versículo 10 ao versículo 12 vai dizer assim: orou Davi: o Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila. Davi já tinha ido para Keila, venceu junto com seu exército, estava lá em paz agora, com um povo que provavelmente na cabeça de Davi agora eles vão me proteger. A gente ajudou eles contra os filisteus. Aí sabe o que acontece? Saul ouviu falar que Davi estava em Keila, e aí vai perseguir Davi, vai em direção a Keila. Aí Davi novamente vai até o Senhor, e aí diz assim, do verso 10 ao 12: orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Irmão, a preocupação de Davi não era nele, era por causa da cidade. Porque ele ouviu dizer: vai destruir Keila, mas não é por causa de Keila, é por causa de mim. O problema todo sou eu. Mas Davi mais uma vez confiou em quem? Em Deus. Ele consultou ao Senhor, e o Senhor vai responder a Davi. Ele pergunta: entregar-me-á os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse ao Senhor: descerá. E o versículo 12 vai dizer: perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Irmão, imagina agora a cabeça de Davi. Como assim? Eu saí do meu esconderijo, vim defender esse povo, e eles vão me entregar? Como assim? O negócio aqui está meio bagunçado. Está parecendo a sala de aula no tempo que eu dava aula, que eu era professor, numa escola ali. Está parecendo isso, irmão. Está virando bagunça isso aqui. Vamos chamar a coordenadora para resolver esse negócio aqui. Davi olha assim: como assim? Eu vim aqui ajudar. Eu vim ser um servo, e eles vão me entregar. Irmão, eles iam fazer o quê? Eles iam lutar com Davi? O exército de Israel era um exército poderoso. Com certeza eles não tinham força contra aquele exército. E a instrução que o Senhor dá para Davi é simplesmente: Davi, agora é hora de ser covarde. Irmão, por favor, não tente bancar o corajoso quando você precisa fugir. Não dê uma de fortão, de bonzão, quando é hora de tirar o time de campo. A Bíblia vai nos ensinar que tem momentos que a gente precisa, #partiu, vaza, corre, meu irmão. Se tu não aprendeu a correr, hoje é o dia, vai embora. Porque é o Senhor que está mandando. Ninguém está dizendo não, o Senhor está mandando, vai embora, corre, vai logo, sai daqui, vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Davi, ele é orientado pelo Senhor por tudo aquilo que vai acontecer. E o Senhor vai revelar para Davi que durante situações difíceis, nem todas as pessoas vão saber reagir como você reage. Irmão, sabe quando é que a gente conhece um cristão? De verdade. Sabe quando é que você olha e diz: rapaz, aqui é um verdadeiro homem ou uma mulher de Deus? Quando nas situações difíceis ele age diferente das pessoas comuns. Quando na situação difícil ele faz a diferença. O Senhor vai dizer: Davi, não fica com raiva do povo não.
mas eles não vão saber agir como você agiu. Então faz o seguinte: monta no teu cavalo, pega os 600 homens, faz igual os aí em Bolt, corre o mais rápido que tu puder. Tem momentos, irmãos, que a gente vai precisar estar escondidos. Mas quando eu olho aqui para o texto, eu fico imaginando, e agora? Você já escutou, irmão, alguém chegar para você e dizer: tá ruim, vai piorar? Já escutou isso? Eu já. Mas não esquenta não. Sabe por quê? Porque Deus, ele continua sendo Deus. Porque ele continua sendo fiel. Davi poderia pensar do mesmo jeito: rapaz, o negócio já está ruim. Eu achei que aqui em Keila eu estaria protegido, mas o povo vai me trair. E o Senhor diz: Davi, tchau. Irmão, sabe qual é a diferença minha para você? A minha diferença e a sua para Davi é que Davi, ele confiava no Senhor. E o problema é que muitas vezes a gente, da boca para fora, a gente confia, mas lá dentro a gente duvida daquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E o Senhor está te chamando hoje para confiar plenamente nele. Irmãos, eu fiquei encantado com a história de um homem chamado Noah Lyles, o atleta dos Estados Unidos que foi campeão agora dos 100 metros rasos, a melhor prova da história das Olimpíadas. Dos 8 competidores, 6 chegaram quase no mesmo tempo. Ah, mas como é bom a gente vibrar com quem ganha, né, irmão? Mas ninguém conhece a história desse homem. Noah Lyles, ele foi entrevistado após a prova e perguntado a quem ele agradeceria ou a quem ele faria uma homenagem por aquela vitória. E ele vai dizer na entrevista que toda a expressão de gratidão dele é ao Senhor. O homem mais rápido do mundo contrariou tudo o que todos esperavam. Porque todos estavam esperando que ele ia dizer: ah, foi o meu treinador, foi o meu treinamento, foi as horas que eu passei, foi isso, foi aquilo. Ele diz: a minha gratidão, a expressão do meu louvor é toda para o Senhor. E o repórter fica incomodado com aquilo e pergunta: mas por quê? O que é que Deus fez na sua vida para você expressar a sua gratidão a Ele? E aí Noah Lyles vai dizer: eu tive que encontrar minha própria jornada em Deus, e isso doeu para mim, porque durante o meu treinamento, muitas vezes eu pensei que não ia conseguir. Muitas vezes eu entrei na pista, inclusive nas eliminatórias. Eu entrei aqui e quando eu me posicionei para correr, uma voz vinha na minha cabeça e dizia: você não vai conseguir. Você é um perdedor. Noah, você nasceu para perder. A sua infância já mostra que você não vai conseguir. E ele vai dizer aquele repórter que pensou em desistir. Irmãos, ele não venceu nenhuma das eliminatórias. Aí alguém disse assim: é porque ele estava se poupando. E depois que ele vai ser entrevistado, ele diz: é porque havia um bloqueio dentro de mim. E quando chegou na grande final, todas as expectativas estavam em mim. E quando eu cheguei, e é muito rápido, irmão. Quem já viu uma prova de 100 metros rasos, é muito rápido. Os atletas vêm, ficam numa área de aquecimento, e naquele momento a arbitragem vai dizer: prontos. Então eles se posicionam no bloco de partida e fica esperando um tiro para correr. E ele diz que naquela hora, aquela mesma voz que o acompanhou durante todo esse tempo diz assim para ele: Noah, você lembra? Você é asmático, alérgico,
tem dislexia, TDAH, depressão e ansiedade, você não pode vencer. Irmãos, ele disse que começa a suar. Suava, que o suor pingava. E ele disse que na hora que o tiro é disparado, ele sentiu alguém pegar na mão dele e puxá-lo até a linha de chegada. E quando ele chega na linha de chegada, ele vai dizer: você quer saber por quê? Eu vou glorificar a Deus, porque quando eu cheguei no final, eu escutei ele dizendo assim: você nasceu para ser um vencedor. Irmãos, eu não sei, sinceramente, em que estágio você está de dificuldade da sua vida. Mas uma coisa eu sei: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor. Porque nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, é Ele que nós confiamos. Quando a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque Ele está dizendo assim: não importa a situação, não importa as circunstâncias, eu continuo sendo Deus da sua vida. Ele está aqui hoje, irmão. Eu não sei qual é a aflição que você tem passado, qual é a dificuldade que você tem passado. Uma coisa eu sei: não se mova se Deus não mandar. Agora, se Ele mandou, irmão, creia, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para encerrar, em meio à aflição, Deus, Ele vai trazer provisão. Diante das lutas, Deus, Ele vai trazer provisão. Davi sai de Keila e a palavra vai dizer que ele vai para um deserto, para o deserto de Zif. Irmão, eu sou curioso, e aí eu fui buscar em todos os livros de teologia que eu tinha em casa. E eu tenho um acervo gigantesco no meu computador, no meu drive pessoal. E todos os grandes teólogos, estudiosos, disseram que o deserto de Zif era o pior lugar para um homem estar. Um lugar que não tinha provisão nenhuma. O lugar em que provavelmente você ia para morrer. Sabe aquele lugar que você diz: aqui é o cemitério de pessoas que foram enxotadas pela sociedade. E foi justamente aí que Davi foi parar. Davi foge para o deserto de Zif para se proteger diante das circunstâncias. Talvez você chegou no meio do deserto, aquele onde o sol bate na cabeça da gente. Irmão, como esquenta, como dói. E você olha para o lado, não vê nada. E você olha para o outro, não vê nada. Só é calor e areia e mais nada. Parece que os amigos se foram. Parece que as condições não ajudam mais. Parece que tudo desapareceu. Mas é justamente nesse lugar, irmão, que Deus costuma agir. É justamente nesse lugar que Deus costuma fazer milagres. A palavra do Senhor vai contar a história de uma mulher que durante 12 anos sofreu com uma hemorragia. A Bíblia vai dizer, provavelmente, irmãos, aquela mulher tinha uma condiçãozinha. Provavelmente aquela mulher era casada. A Bíblia vai dizer que ela perdeu tudo. Ela procurou todos os médicos possíveis e imagináveis. Ela procurou
tudo o que era possível para resolver a sua situação, mas ninguém conseguiu. Ela foi enxotada da sociedade, até porque era cultural. Se a mulher estivesse sangrando, ela estava longe de todos os outros. Elas ficavam em um lugar, irmão, onde ficavam os leprosos, a escória da sociedade. Ela não podia ser vista com ninguém, porque se ela estivesse perto de alguém, a pessoa estava contaminada. Mas aquela mulher ouviu falar de um homem chamado Jesus. Agora imagina, irmão, aquela mulher se veste, se cobre com panos de tudo quanto é lado para ninguém reconhecer. Porque depois de 12 anos, todo mundo já devia saber quem era aquela mulher. A história daquela mulher devia rodar em toda a região. Ah, vocês conhecem a mulher que há 12 anos sofre de hemorragia, que há um fluxo de sangue que não para nela. E a Bíblia diz que aquela mulher se esconde em meio à multidão e fica esperando Jesus passar. E talvez na cabeça dela ela tenha pensado que essa é a minha última esperança. Se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curado. Talvez ela tenha pensado: eu vou tentar de tudo. Se eles me descobrirem, eles vão me matar. Mas afinal de contas, eu já estou morta. Essa vida que eu vivo, ela não serve mais para nada. E a palavra vai dizer que uma multidão apertava Jesus. E em meio àquela multidão, aquela mulher toma coragem e toca nas vestes de Jesus. Irmãos, imediatamente um poder sai de Jesus e derrama a cura sobre a vida daquela mulher. E Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos: oh, Jesus, uma multidão aqui, gente empurrando um lado, empurra de outro, todo mundo quer ficar perto do Senhor, todo mundo quer chegar. Quem te tocou? Como é que a gente vai saber quem te tocou? Irmão, eu fico pensando Pedro nessa hora, o colérico Pedro. Oh, Jesus, me ajuda. Já me empurraram aqui, já me deram cotovelada, eu estou a ponto de explodir no meio desse povo. E tu me pergunta quem te tocou? Jesus disse: me tocaram de um jeito diferente. E aquela mulher, irmãos, ela fica com medo. E ela diz: fui eu quem te tocou. Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé, ela transformou a tua vida e a tua história. Irmãos, eu não sei o que é que você tem passado nem vivido, mas a sua fé em Jesus Cristo pode transformar a sua história. São nos desertos da vida que Jesus ele vai entrar com providência e mudar a nossa história. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 23, no versículo número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Fique de pé no seu lugar. Deus está nos chamando nessa noite para buscar a orientação dEle, para obedecer mesmo diante do medo, diante da dificuldade, para mesmo diante da ingratidão confiar no poder do Senhor, e no deserto confiar que Ele continua sendo Deus. Te convido a fechar os olhos nessa hora. E enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, se você tem vivido dias que parece que não tem fim, se você tem lutado e se não consegue sair do canto,
Sabe, irmãos, às vezes as pessoas dizem que a gente está dando murro em ponta de faca, porque parece que nada está dando certo. Se você está em meio ao deserto, mas você entende que o Senhor, Ele pode entrar com providência na sua vida. Se você entende que o Senhor, Ele pode mudar a sua história, nós vamos estar adorando ao Senhor. E você vai estar orando a Ele. E você vai estar dizendo assim: Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já fiz tudo que eu podia. E não consegui. Mas agora eu estou entregando toda a minha aflição a Ti. E eu sei que o Senhor é o Deus que pode mudar a minha história e a minha vida. Entra com providência, Senhor. Muda a minha história, muda a minha vida. Transforma o meu ser. Irmão, se essa é a sua oração, se esse é o desejo do seu coração, você vai levantar a sua mão e a gente vai estar orando, intercedendo pela sua vida. E a gente vai estar clamando ao Senhor que entre com providência na sua vida. Mude a sua história. Mude a sua situação. Transforme suas aflições em bênção, porque esse é o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor.